Olá, boa tarde para você que nos acompanha no norte de Minas, no sul de Minas e na zona da Mata Mineira. Eu sou Rafael Bicalho e está no ar o Mais Saúde, com entrevistas e assuntos relevantes que focam na sua qualidade de vida. Hoje eu recebo a doutora Maria Clara de Paula Nisa, que é dermatologista. Nós vamos tirar todas as dúvidas sobre o transplante capilar. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui em nosso programa. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. É um prazer estar aqui, eu agradeço o convite. Bom, primeiro nós vamos tirar aí uma grande dúvida, né? O que é o transplante capilar? É uma técnica que já não é nova, né? Não, na verdade é uma técnica que tem evoluído cada vez mais, especialmente a partir de 2002, um médico da Califórnia, ele começou a desenvolver uma técnica que chama FUE, que possibilitou um avanço grande nessa área de transplante capilar. Agora, qual que é a diferença entre o transplante capilar FUT para o transplante capilar FUI? Então, o transplante capilar FUT, Rafael, ele é um transplante que ainda é feito, mas está cada vez mais em desuso. É um transplante que foi muito usado, ele consiste em a gente fazer um corte de mais ou menos de orelha a orelha, a gente tira uma fatia de pele de mais ou menos 1,5 cm a 2 cm. Depois que essa pele é retirada, a gente leva essa pele para o microscópio, onde a gente tira os fios e implanta esses fios. Já a técnica de implante capilar FUE, a gente usa um aparelhinho que chama punch, que a gente tira já fio por fio dessa área posterior, quer dizer, o fio, de certa forma, ele já vem pronto para ser implantado. É comum, Rafael, depois que a gente tira esses fios, a gente dá uma certa lapidada nesses fios, que a gente fala no microscópio. Que às vezes esse fio vem com muita gordurinha e a gente tira o excesso de gordura antes de fazer a implantação. Mas ele sai praticamente pronto para ser implantado, diferentemente da FUT, que você tira uma pele para depois remover esses fios e fazer a implantação. Então, corrigindo a pronúncia, é FUE, é isso, né? FUE. Ótimo. Bom, como que é o pós-operatório do transplante capilar? Ele dói, doutora? Rafael, praticamente não. Eu diria que numa escala de 0 a 10, a gente pode dizer uma dor número 2 na primeira noite. Então, uma dor fácil de controlar com analgésico comum, tipo antipirona. Então, a dor não é uma queixa frequente nos pacientes de pós-operatório de implante capilar. Geralmente, nessa técnica, é FUE. Porque a técnica FUT, como ela tem um corte longo, ela sim gera um pós-operatório mais dolorido. Você pensa que tem um corte longo aqui na região posterior, então a hora que o paciente deita na cama, ele deita sobre o corte. Então tem uma dor maior na técnica FUT, que é uma técnica menos usada ultimamente. A técnica FUE, como não tem o corte, praticamente não tem dor. Às vezes o paciente queixa um pouquinho do jeito de dormir, que a gente pede para nas primeiras noites ele dormir de barriga para cima, às vezes a pessoa já tem o hábito de dormir de lado, ou meio de bruço, então isso pode incomodar um pouquinho. Ok. Agora, quanto tempo após a cirurgia é possível voltar para o trabalho, doutora? Praticamente dependendo do trabalho no dia seguinte, Rafael. Ainda mais hoje em dia, com essa questão toda de pandemia, muita gente em home office. Eu tenho feito muito implante capilar, porque os pacientes estão em home office trabalhando, fazem implante no dia e no dia seguinte, se quiser estar em casa e já trabalhar, é possível. A gente não recomenda, Rafael, que o paciente volte logo ao trabalho se ele tem um trabalho com muita exposição ao sol e também um trabalho na água. De repente é um professor de hidroginástica, de natação. Aí não é legal. Ou mesmo uma pessoa que trabalha num ambiente fechado, mas às vezes lida com o público, vai ficar às vezes um pouquinho incomodado com a aparência, porque fica visível, sabe, Rafael, o implante nos primeiros dias. Se você pensar que em cada local que eu implantar um fiozinho, eu vou ter que fazer um furo, nesse furinho que eu vou implantar o fio, brota uma gotinha de sangue. E esse sangue ele seca virando uma crostinha. Então, nos primeiros dias, a gente tem nessa região onde a gente implantou os fios, várias crostículas que ficam visíveis. Então, nos primeiros dias, não fica uma aparência tão boa. Então, o paciente, por exemplo, você, né, Rafael, se fizesse um implante capilar, apesar de não precisar, você não ia querer nos primeiros dias trabalhar, porque você é uma pessoa que está muito, né, exposta.
Então, nesse sentido, o paciente que tem uma exposição maior, é melhor ficar 1 semana, 10 dias em casa. Doutora, talvez eu precise, eu estou nesse novo programa aqui com um ângulo diferente agora, que nunca pegou antes na tela, né? Eu tenho percebido aqui uma diferença, estou muito preocupado com isso. Pois é, mas então talvez para você seja mais indicado o tratamento para queda de cabelo para não chegar nesse ponto. Ah, ótimo. Né? Depois de quanto tempo é possível ver o resultado? Então, a cirurgia de implante capilar, a gente implanta aquelas unidades foliculares. Depois de uns 15 dias, Rafael, uma boa parte desses fios implantados, eles caem. Mas a gente já avisa para o paciente que isso é normal, isso é esperado. A raizinha já está lá dentro. E aí essa raiz fica adormecida ali uns 3 meses, quando de fato ela começa a brotar, a desenvolver. Com 6 meses a gente já vê um resultado bom, mas o resultado final é com 1 ano. Então, 1 ano depois da cirurgia que você tem o resultado final daquele transplante. Ok, doutora, no bloco anterior eu estava comentando aqui sobre uma preocupação. Nesse novo ângulo aqui tem percebido que o cabelo está falhando, parece que não está uma situação muito interessante meu cabelo não. Doutora, tem alguns pacientes que procuram não só para transplante capilar, mas também preocupado com queda, os primeiros sinais de calvície? Muito, bastante. Na verdade, eu acho que um bom número das minhas consultas dermatológicas hoje na clínica é com essa queixa, tanto homens como mulheres também. Então, a queixa de queda de cabelo é muito frequente no meu dia a dia. E é muito importante lembrar, Rafael, que se você começa a tratar da queda de cabelo precocemente, quando você começou a perceber que há uma queda excessiva, porque cair um pouco todos os dias é normal. Mas se está caindo muito, se você está percebendo uma rarefação, quanto antes você começar a tratar, melhor. Porque existem tratamentos eficazes que podem prevenir uma queda excessiva e um futuro implante capilar. Então, muitos homens, inclusive, assim, não tenho, às vezes, muita fé, vamos dizer assim, no tratamento preventivo, mas ele realmente funciona e, se feito precocemente, você talvez nem precise nunca fazer um transplante. E nessa hora é muito importante, né, que vá a um profissional, a dermatologista, para que possa aí cada caso ser analisado e não acreditar em muitas historinhas que tem. Coloca isso, que isso aqui é bom. Tem muito isso, né? Tem, Rafael. E existem outras doenças também que podem levar à queda de cabelo, que às vezes, se você não investigar bem, achar que tudo, né, é estresse ou é da genética, às vezes você deixa de diagnosticar uma doença importante que passou batido ali e você não diagnosticou a tempo. Ótimo. Bom, transplante capilar, ele é definitivo, doutora? Sim, Rafael. Na verdade, você vê que aquelas pessoas, por mais que ficam bem calvas, imagina aquele homem que é bem calvo aqui nessa região do topo do couro cabeludo, na região da coroa, só tem aquela lateral e essa parte posterior. Por que o homem, por mais que ele seja calvo, ele não fica com essa região calva? Isso tem a ver com a origem embrionária da gente. Então, os folhetos embrionários, na hora que a gente está lá no útero materno, que a gente está se desenvolvendo, o folheto embrionário que forma essa região do topo do couro cabeludo é diferente do folheto embrionário que vai formar essa lateral e região posterior. Então, esses fios que nascem nessa região, eles têm um código genético diferente, que não deixa o hormônio da queda atuar. Então, quando você tira esse fio dessa região e transplanta ele na área calva, ele vem com um código genético que não deixa o hormônio atuar e a queda acontecer. Então, os fios transplantados são, sim, definitivos. Porém, eu sempre reforço e oriento os pacientes que fazem transplante capilar a não deixar o tratamento. Porque, às vezes, Rafael, o paciente ele acha que, se ele fez o transplante, ele não precisa mais tratar da queda de cabelo. E aí que há um engano, porque o implante, pensa o seguinte, aquele fio que você precisou implantar, ele não vai cair. Mas os fios que restam, né? E muitas vezes a pessoa não está totalmente calva, ela tem ainda muitos fios. Se ele não trata, com os anos eles vão continuar com essa tendência à queda, e às vezes depois de 6, 8 anos, o paciente vai ter que fazer uma nova cirurgia para implantar naquela área que ele ficou calvo. Okay. Doutora, uma outra dúvida, é possível usar fios de uma outra pessoa? Não, Rafael. Na verdade, essa é uma dúvida frequente lá na clínica. Na verdade, se você faz um implante capilar com fio de outra pessoa, é o mesmo raciocínio
de um transplante de qualquer órgão, né? O paciente teria rejeição desse fio e, para não acontecer a rejeição, ele ficaria refém de medicamentos para o resto da vida. E como é uma cirurgia estética, né, não justifica a gente dar um medicamento que causa outros efeitos colaterais simplesmente para segurar aquele transplante. Então, não se faz definitivamente implante capilar com fios de outras pessoas. Agora, doutor, e sobre o body hair? O que é? Então, o body hair, ele aconteceu, graças a Deus, por causa do FUE. Porque, antigamente, quando se fazia mais a cirurgia FUT, a gente só usava fios do couro cabeludo. Quando chegou essa nova técnica, a FUE, onde a gente tira as unidades foliculares do couro cabeludo, percebeu-se que você pode tirar unidades foliculares de qualquer região do corpo, da barba, do peito, da virilha. E esses fios, Rafael, eles são muito importantes, às vezes, para complementar um implante de uma pessoa que tem uma área calva extensa e tem uma área doadora escassa. Então, você tira o máximo possível de fios dessa região doadora, do couro cabeludo mesmo da pessoa, do cabelo natural da pessoa, implanta, e aí você vem tirando alguns fios do corpo para dar mais volume, para dar mais densidade. Mas é importante lembrar que esses fios do corpo, eles são diferentes, né? Ele tem uma textura diferente, ele tem um ritmo de crescimento diferente. Às vezes até a cor é um pouquinho diferente também. Então, eles não devem ser prioridade, maioria, vamos dizer assim, no implante. Eles devem ser colocados de forma, assim, espalhada, entremeados ali com os fios de cabelo mesmo do paciente, só mesmo com o objetivo de dar mais densidade naqueles casos onde a área doadora não é suficiente. Ok, doutora, o programa já está acabando. Mais uma dúvida para ser tirada, que é o seguinte: a cirurgia ela é feita com anestesia local? Sim, Rafael. A cirurgia é feita com anestesia local, mas lembrando que a cirurgia de implante capilar é uma cirurgia, né? Então a gente não pode descuidar em nenhum momento, então é preciso o risco cirúrgico. Lá na minha equipe nós somos 9, eu só opero com anestesista e o anestesista faz o risco cirúrgico e faz anestesia local no paciente e uma sedação oral para que o paciente durma a maior parte da cirurgia, né, e seja um procedimento, sobretudo, confortável para ele. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Mais Saúde e as tantas dúvidas que nós tiramos hoje nesta edição. Eu que agradeço, Rafael. Muito obrigada pelo convite.